Olá, meus alunos! Hoje nós vamos à nossa aula 9, que é sobre os verbos. Nós vamos ver alguns aspectos gerais dessa classe gramatical. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos, ação, como correr, estado, como ficar, fenômeno, como chover, ocorrência, como nascer, desejo, como querer. O que eu preciso chamar a atenção aqui, nessa definição de verbos, é que alguns gramáticos não consideram voz como uma flexão, e sim como um comportamento do verbo. Por quê? Porque eles vão dizer que as flexões de um verbo estarão presentes nas desinências, como a desinência de número, de pessoa, de tempo, de modo. No caso da voz, não há uma desinência específica marcando essa mudança. Então, alguns gramáticos consideram que voz é um comportamento verbal e não uma flexão. Vamos relembrar agora a estrutura do verbo. Nós já vimos quando estudamos a estrutura de palavras, mas é sempre bom atualizar esse conhecimento. O radical é a parte invariável que expressa o significado essencial daquele verbo. Então, por exemplo, falei, falava, falam. O radical fal traz a ideia em todos esses exemplos de verbo, falei, falava e falam, traz que a mesma ideia de pronunciar, de enunciar algo está presente. É no radical que está a noção de sentido do que este verbo significa. O tema é o radical mais a vogal temática. Vamos lembrar que as vogais temáticas podem ser três: vogal temática A, vogal temática e vogal temática I. Quando a vogal temática é A, o verbo é de primeira conjugação, segue o modelo da primeira conjugação. Quando a vogal temática é E, segue o modelo da segunda. E quando a vogal temática é I, segue o modelo da terceira conjugação. Então, aqui nós temos um exemplo de tema, fala. O tempo, né? Falar, esse modo infinitivo do verbo, falar. Quando eu tiro essa desinência R, sobra o meu radical, que é falo, até o L, mais a vogal temática A. Neste caso, tema é fala. Agora, desinência modo temporal. A desinência modo temporal é aquela que indica em que tempo e em que modo aquele verbo está. Falávamos. Reparem que o vá aparece em todas as pessoas desse mesmo tempo, do mesmo modo, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Já a desinência número pessoal é aquele elemento que vai indicar em que pessoa do discurso o verbo está conjugado, se é primeira, segunda ou terceira, e se é do singular ou do plural. Então, reparem, falamos. O mos sempre aparece quando o meu verbo está na primeira pessoa do plural. Agora vamos falar da classificação dos verbos. Verbos regulares. Verbos regulares são aqueles que seguem o mesmo modelo de conjugação, ou seja, eles seguem um paradigma. Não há alteração nem nas terminações, nas desinências, e nem no radical. Exemplos: cantar, estudar, vender. Já os verbos irregulares são aqueles que não seguem um modelo de conjugação. Isso quer dizer que pode ocorrer, nesses verbos, uma pequena alteração numa terminação ou uma pequena alteração no radical. Exemplos: o verbo pôr, o verbo dar, o verbo vir. Reparem, eu ponho, eu pus, tu puseste. Repara que ocorrem mudanças, principalmente no radical. Agora vamos falar dos verbos anômalos. Os verbos anômalos são aqueles que são irregulares originalmente,
mas eles apresentam uma variação de radicais. Não é uma pequena alteração no radical. Eles mudam o radical dentro da própria conjugação. É uma irregularidade intensa. Exemplos: ser, ir. Reparem, eu sou, eu fui, tu foste. Repara como há uma mudança completa no radical. Agora, verbos defectivos. Os defectivos são aqueles em que a conjugação é incompleta, ou seja, ela não apresenta todas as formas verbais daquele modelo de conjugação. Vamos ver alguns exemplos. Reaver, falir, demolir, doer. Vamos pegar o falir. Eu posso dizer, eu vou falir a empresa. Mas eu não posso dizer, eu falho a empresa, porque não existe. Ou seja, o presente do modo indicativo do verbo falir não existe. Então, ele é um verbo defectivo. Agora vamos falar dos verbos impessoais. Os verbos impessoais são aqueles conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Lembrando que eles formam a oração sem sujeito. Então, alguns exemplos. O verbo haver, com sentido de existir. O verbo fazer, indicando tempo decorrido. O verbo chover, nevar, relampejar, que são fenômenos da natureza. Agora, vamos ver os verbos unipessoais. Eles são diferentes dos verbos impessoais. Por quê? Porque os unipessoais só são conjugados na terceira pessoa, numa única pessoa, mas pode ser tanto do singular como no plural. Esses verbos são aqueles que representam principalmente as vozes de animais ou aqueles que formam uma oração em que o sujeito é uma outra oração. Mas lá no ensino médio, no segundo ano, vocês estão no primeiro agora, no segundo vocês vão ver com mais clareza quando esse sujeito é uma oração. Embora vocês já tenham visto. Porém, nesse momento, nós vamos focar no aspecto mais global do verbo. Então, o que vai importar para a gente é que os verbos unipessoais são majoritariamente aqueles que indicam vozes de animais, como latir, miar, cacarejar. Verbos abundantes. Os abundantes são aqueles cuja conjugação apresenta duas formas equivalentes de particípio, que é o particípio regular e o particípio irregular. Alguns exemplos de verbos que têm dois particípios: ganhar, pagar, eleger. Vamos pegar o eleger. Você tem eleito e elegido. O povo tinha eleito. O homem foi eleito. Mas você também pode usar o povo tinha elegido aquele homem. Não é muito comum. O mesmo acontece com pagar. Pago e pagado. Pode não ser tão comum, mas está correto. Vamos pegar alguns que são mais usuais. A questão do frito e fritado. Ela tinha fritado o ovo. O ovo está frito. Reparem, eu tenho frito e fritado. Fritado, particípio regular, e o frito, particípio irregular. Verbos pronominais. São verbos que se juntam aos pronomes oblíquos átonos quando conjugados. Então, reparem aqui os exemplos. Arrepender-se, queixar-se, zangar-se, levantar-se. Então, quando você conjugar esse verbo, o pronome vai respeitar a pessoa em que aquele verbo está sendo conjugado. Então, você repara, ele arrependeu-se, eu arrependi-me. O pronome vai acompanhar. Então, são verbos pronominais. Agora, vamos falar um pouco, de modo geral, sobre os modos e tempos verbais. 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo.
O indicativo indica uma certeza sobre aquele fato. Se aquele fato aconteceu, acontecerá, está acontecendo ou vai acontecer numa forma mais certa. Isso vai depender do meu tempo verbal. Então vamos observar aqui. No presente, o fato acontece. No pretérito perfeito, o fato já aconteceu e foi encerrado no passado. O pretérito imperfeito, se ele é imperfeito, quer dizer que já aconteceu no passado, mas pode voltar a acontecer. No pretérito mais que perfeito, é algo que já está tão acontecido, tão encerrado no meu passado, tão distante, que não há possibilidade de voltar a acontecer. O futuro do presente indica que o meu fato vai acontecer no futuro. É certo de acontecer no futuro. O futuro do pretérito indica que o fato pode acontecer no futuro, mas vai depender de alguma outra ação, de alguma outra condição, de alguma outra situação. Então, é um fato que pode acontecer no futuro ou não. Passa uma certa incerteza. O modo subjuntivo já é aquele modo que vai indicar para a gente uma hipótese, um desejo, algo que eu não tenho tanta certeza, porque dependerá de outras situações num futuro, como uma ideia de possibilidade. Reparem até o exemplo aqui, que ele consiga. É um desejo que ele consiga, mas eu não tenho certeza se ele vai conseguir ou não. Diferente do modo indicativo. No modo indicativo, se eu disser ele conseguirá, eu estou dando certeza que ele vai conseguir. E o modo imperativo, ele indica ordem, pedido, um desejo em algumas situações. Mas reparem, o imperativo existe na forma afirmativa ou na forma imperativa negativa, ou, como algumas gramáticas chamam, imperativo afirmativo negativo. Agora, vamos relembrar as vozes verbais, que são 3. A primeira delas, voz ativa, é aquela em que o sujeito pratica a ação. Então, nesse caso, o sujeito ele é agente. Reparem, o rapaz ouve a moça no rádio. O rapaz é o meu sujeito, ele está praticando a ação. Então, é um sujeito agente. O verbo ouve, então, está na voz ativa. Voz passiva é aquela em que o sujeito recebe a ação, ele sofre a ação. Então, nós vamos dizer que é um sujeito paciente. A voz passiva pode ocorrer em 2 formas: na voz passiva analítica ou na voz passiva sintética. Observem os exemplos. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Reparem, a moça, que é o sujeito, não está praticando a ação. Ela está sofrendo, está recebendo a ação. Então, aqui, nós temos a voz passiva analítica. Como é que eu sei que é analítica? Porque eu tenho o verbo auxiliar, que é o é, mais o verbo principal, que é o ouvida, no particípio passado. No exemplo de baixo, ouve-se a moça, eu tenho a voz passiva sintética. A moça é o sujeito paciente, porque está sofrendo a ação. Porém, eu tenho aqui o pronome apassivador, que é o pronome se. Ele é a marca de que esta oração está na voz passiva sintética. E agora, a voz verbal reflexiva. É aquela em que o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e recebe a ação. Ou seja, a ação que ele está praticando recai sobre ele mesmo. Nesse caso, nós temos o pronome se, mas não é o pronome se que forma a voz passiva. É um outro tipo de pronome. É o pronome reflexivo. E como é que eu sei que este pronome é reflexivo? Porque eu posso substituí-lo por a si mesmo. Então, reparem, ele se penteou. O sujeito é agente paciente, porque ele praticou a ação e recebeu a ação.
Posso substituir este ser por a si mesmo? Ele penteou a si mesmo. Posso. Então, neste caso, eu estou comprovando que este pronome ser é um pronome reflexivo e que, então, esta voz verbal está na voz reflexiva. Aqui eu trago para vocês as fontes de onde eu tirei esses aspectos que eu apresentei nos slides. E aqui eu trago para vocês algumas considerações finais. Estudem sempre todo o conteúdo, porque a nossa matéria ela é acumulativa, e façam os exercícios com atenção, procurando sempre diferenciar, por exemplo, se o pronome ser é um pronome apassivador, se ele é um pronome reflexivo, qual é a voz em que aquele verbo está, em que tempo e em que modo, até porque a matéria de verbo é muito complexa. Por isso que vocês veem um pouco da matéria no ensino fundamental, veem um pouco no primeiro ano do ensino médio e o restante complementando no segundo ano. Então, por ser uma matéria muito ampla, exige muita atenção e muito exercício, tá bom? Desejo a todos vocês uma boa aula e boa aprendizagem.